Se tu é uma pessoa que duvida da tua capacidade, se sente insegura, acha que não consegue, que não é capaz, que não sabe como fazer, que tá perdida e realmente percebe que a tua autoestima tá lá embaixo e tua confiança inexiste, então fica aqui nesse vídeo porque eu vou te falar 5 elementos das pessoas inseguras. E talvez tu possa estar cometendo alguns desses erros e que estão abalando demais com a tua confiança e tu não tá nem percebendo. Porque eu percebi isso em mim depois de muito tempo, quando eu fui atrás de resolver isso na minha vida. Eu fui atrás de estudar, eu fui ler, eu fui atrás de livros, de autores, de pessoas que trabalham com isso para melhorar. Eu não fiz terapia, eu não usei remédio, mas eu busquei o conhecimento para melhorar e me transformar. E eu não tenho dúvida que eu melhorei, tanto é que eu estou aqui e a minha missão é te ajudar também. Se tu sente que precisa um empurrão para melhorar a tua confiança, para ter uma vida com mais sentido, fica aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que tem coisas que eu vou falar e que tu vai te identificar e vai virar uma chavezinha na tua cabeça e vai te ajudar. Então, chega de enrolação e vamos ao primeiro elemento. O primeiro deles é o seguinte: parar de se comparar com os outros. Porque isso a gente sabe que é ruim, mas a gente segue fazendo. A gente se compara com pessoas que às vezes estão lá na frente no resultado que a gente quer chegar, ou a gente se compara com pessoas que tiveram uma vida completamente diferente, nasceram em outro país, em outra cultura, falam uma língua completamente diferente, tiveram experiências de infância muito distintas, e a gente daqui a pouco se coloca na mesma situação e pensa assim: "Ah, por que que eu não tenho esse resultado? Por que que eu não sou assim? Por que que eu não consigo?" Bom, porque tu não tem nada a ver com aquela pessoa. Então esse é um exercício que a gente deve deixar de fazer. E nesse vídeo eu vou justamente te trazer elementos que tu deve deixar de fazer e outros que tu deve começar a fazer. E olha só que bom, eu vou te dizer para deixar de fazer coisas, porque essas coisas, além de minar a tua confiança, estão roubando o teu tempo, que é precioso e é escasso. Então tu perde tempo com coisas que abalam a tua confiança e não faz coisas que vão ajudar a construir a tua confiança. E o primeiro deles é esse, é parar de se comparar. Para de te comparar com a vida do outro. E às vezes a gente tende a se comparar, por exemplo, com pessoas que são muito próximas e a gente julga que elas têm a mesma experiência e que a gente então deveria ter o mesmo resultado. Olha, quando a gente se compara com um irmão, com um primo, com um colega de trabalho, com um vizinho, com uma amiga, com uma colega da faculdade, da escola, por quê? Porque a gente tem algum ponto em comum, cursou o mesmo curso, mora na mesma cidade, na mesma rua, tem os mesmos amigos, estudou na mesma faculdade, é da mesma família, então a gente considera que sim, temos que ter o mesmo resultado, porque temos algo em comum. Olha, tu já deve ter escutado pais de gêmeos, tá? Eu não precisa nem ser gêmeos. Pais de mais de um filho que falam o seguinte: "Ah, o fulano é desse jeito, ele faz isso, faz aquilo, tã-tã-tã. Ah, mas o cicrano, o outro, meu outro filho é completamente diferente." E os pais sempre se surpreendem com isso, que um filho é diferente do outro. Ah, mas nasceu da mesma barriga, é é filho do mesmo pai, da mesma mãe, foi criado na mesma casa e ainda assim são bem diferentes. Pois é, imagina, se irmãos são bem distintos, imagina quem não tem nada em comum, quem só tem em comum a rede social. Imagina, então é óbvio que esse exercício mina a nossa confiança, porque a gente compara coisas que não são iguais como sendo iguais e não são, não são e não vão ser. Se comparar é se boicotar, é puxar o seu próprio tapete
e abrir a porta da infelicidade dizendo: "Venha infelicidade, venha, vou me comparar a todo mundo e vou ser a pior delas, o pior exemplo". Claro, para de fazer isso. Então o primeiro elemento é esse, chega de comparação. E quero aproveitar, já te pedir o teu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos relacionados à confiança, que é o tema que eu trago aqui. E o segundo elemento está completamente ligado ao primeiro, que é o quê? Não ficar usando rede social para olhar a vida alheia. Por quê? Se tu fica horas ali no Instagram, no TikTok, aqui mesmo no YouTube vendo videozinho curto, que basicamente lá na essência é ficar olhando o que que os outros estão fazendo e que na tua vida não tem impacto nenhum, impacto positivo, tu estás perdendo teu tempo. Tu estás tirando o foco da tua vida e colocando o foco em olhar a vida de outra pessoa sem objetivo nenhum. As redes sociais são são ferramentas de um valor imenso. Hoje em dia, o que tu quiser aprender, tu vai lá e digita em qualquer uma delas e tu acha como fazer. Tu acha um passo a passo, tu acha alguém que mergulhou e já fez, alguém que teve uma ideia genial, e isso é excelente. Só que se tu pega essas redes sociais e usa e tem um mau uso, usa para ficar olhando fofoca, olhando bobagem, perdendo teu tempo e a tua vida passando enquanto tu vê, bah, fiquei 2, 3 horas olhando o Instagram, olhando as fofocas da semana do não sei do que aconteceu. Olha, lamento te dizer que tu vai tender a cometer o primeiro erro, que é se comparar, porque a tua vida não parece ter tanta, vamos dizer, agitação e tanta empolgação quanto a vida dos outros, que é a vida apenas postada, certo? Porque o dia a dia sem graça ninguém posta, porque ninguém vai querer olhar e não tem por que postar. Então tu vai ter um viés de observação, que tu vai olhar apenas o que tem algo para chamar atenção, e tu vai estar perdendo o teu tempo. Então, assim, pense que as redes sociais é uma ferramenta excelente de aprendizado e de trabalho. Pensa nisso. Então, usa ela dessa forma, usa ela para colocar teu conteúdo, colocar a tua ideia, o que que tu vende, porque tu deve vender alguma coisa, vender uma ideia, vender uma paixão, vender um produto, um serviço, não sei. E tu pode usar ela para aprender o teu ofício, melhorar o que tu faz, melhorar uma outra habilidade, melhorar um hobby, melhorar algo ou ajudar a aprender algo para alguém. Então, são ferramentas excelentes, mas a gente precisa saber usar, como várias coisas, né? Eu vou pegar um carro, se eu não souber dirigir, eu vou sair matando as pessoas, dirigindo mal, fazendo barbeiragem, fazendo coisas horrorosas. Mas se eu souber dirigir, vai me levar a lugares que eu não conseguiria chegar se eu não tivesse essa forma, entendeu? É bem simples, até meio idiota, mas a gente precisa o tempo todo retomar esse pensamento e eu faço esse exercício constantemente. Hoje eu entro no Instagram para postar e saio correndo. Até algumas pessoas falam: "Ah, eu te mandei a mensagem, te mandei aquele vídeo, tu não viu?". Eu pensei: "Não vi e não vou ver", porque se eu entrar e ficar olhando o que que os outros estão falando, as piadinhas, olha, eu não faço mais nada, porque é aquilo ali, tu entra num redemoinho, tu fica olhando, olhando e fica, vamos dizer, hipnotizado. Tu sabe que é assim, a gente fica assim, aí vem uma novidade, vem uma outra coisa, "Ai, olha o que tá acontecendo", não sei o quê. Quando tu vê, meu Deus, passei 3 horas olhando e o que que eu ganhei com isso? Eu ganhei o meu dia menor, ou seja, eu perdi meu tempo. E o terceiro elemento, olha, esse é uma coisa que as pessoas não percebem facilmente. É o seguinte: achar que a vida dos outros é extraordinária e que não tem problema e que é perfeita e que eles não têm as inseguranças deles. Porque tu pode imaginar o seguinte: "Ai, fulano, olha aqui, ele
vive no Instagram, olha só as fotos dele, olha que bacana o que que ele faz, o resultado, tá bom. Mas mesmo uma pessoa que tu considera de sucesso, que tu considera desenvolta e que se vira e bem confiante, ela tem as inseguranças dela, ela tem as dúvidas dela. Ela vai lá, ela faz coisas que por trás a gente não fica sabendo, a gente não nem imagina, mas que está acontecendo. Ela se preparou para aquilo, ela colocou horas naquilo, ela tentou várias vezes, não deu certo, e aquilo que ela mostrou foi depois de talvez milhões de vezes que ela tentou. Então, aquelas pessoas que tu considera extremamente confiantes de resultado também têm as suas inseguranças. Por quê? Ela é um ser humano, assim como eu, assim como tu, ela tem suas dúvidas, suas inseguranças. Então, não imagine que é só tu que está achando que é o pior da parada. Não, tu não é o maior erro de Deus. Tu não é o maior problema dessa face da terra. Não juntou tudo de errado e tu não é o mais azarento. Não, calma. Até porque o universo não gira ao redor de ti. Então, não cai o raio 200 vezes na tua cabeça. Espera lá, todo mundo tem suas dificuldades, seus problemas, suas dúvidas e seus questionamentos. Então, quando tu olha para uma pessoa que está, vamos dar um exemplo assim no palco, falando uma palestra, ela já teve seu momento de dúvida, de insegurança. Pode ser que ali ela já treinou tantas vezes que quando tu olha de fora, parece fácil fazer. Quando a gente olha uma atleta de ginástica olímpica, tu olha a Rebeca, como é o nome dela? Rebeca Guzmão, não sei. Tu olha para ela, meu Deus, que fácil, né? Uma barbada. Eu também já vou sair correndo aqui, já vou dar meus pulos. Porque ela faz parecer tão fácil. Mas tu acha que ela não teve medo de cair, ficou insegura, falou: "Ah, não consigo. Ai, não tô ainda, não tá perfeito, não tá legal. Será que os outros estão gostando? Será que eu tô bem? Será que eu não tá perfeito?" Ela tá cheia de dúvida, de insegurança. Então calma, calma lá, todo mundo carrega a sua bagagem de insegurança. O problema é não fazer nada a respeito. O problema é não trabalhar por ti. Mas imagina que está todo mundo na mesma situação, só que alguns se movem em direção de melhorar, outros ficam parados, agarrados na desgraça. E é isso que eu quero que tu faça. Saia dessa desgraça, saia dessa situação péssima. E aí já entra o quarto elemento. Ah, só que antes de entrar o quarto elemento, eu quero deixar a dica dessa leitura que eu já indiquei em outros vídeos. E eu vou seguir indicando, porque eu não sei se tu leu, e eu quero que tu lê, que é muito boa. É uma leitura fácil, porque é um diálogo. Então, é um aqui jovem e um filósofo conversando. Então ele faz perguntas e o filósofo vai respondendo, e aí o jovem fica ainda com mais dúvida e o filósofo segue respondendo, e aquela conversa não tem fim. Ou melhor, tem um fim, depois de umas 200 páginas, mas é leve de ler, é fácil de ler e é bem profunda. Eu já riscalhei aqui, ó, não sei se eu consigo mostrar, muitas vezes. Então, vou deixar o link do livro da Amazon na descrição aqui do vídeo. Vai lá, compra este livro, lê, depois dá de presente, faz tuas anotações, tu vai ver, é muito bom. Mas voltando então para o quarto elemento, e deixa eu pegar aqui minha cola, que eu não quero deixar de falar, que é o seguinte: a pessoa que fica se vitimizando e reclamando. Porque está ligado a outro elemento que é o seguinte: todo mundo tem seus problemas, tá bom. Então, imagina que tu não é a única vítima, tu não é a única que está numa situação difícil e que sim, ficar reclamando vai continuar te deixando nessa situação. Que eu ia falar um palavrão que não vou falar. Vai te deixar nessa situação péssima que tu não estás gostando, porque eu sei que tu não está gostando, porque senão tu não estaria assistindo o vídeo até agora, correto? Dá para concordar comigo? Eu imagino que sim.
Então, aquela pessoa que acha que é a vítima do universo, que é uma droga, porque olha a cidade que eu nasci, olha o colégio que eu estudei, meus pais que também não souberam me ajudar, minha família é cheia de problema, eu nasci na pior, tô na pior, e como é que eu vou ter um resultado bom? Olha, eu não sei como tu vai ter, porque eu também não tenho bola de cristal, eu não sei como tu vai fazer, só que não é porque tu tá numa situação péssima que tu não consiga melhorar. A gente consegue sim, tá? Eu sei que para alguns vai ser bem mais difícil e é natural isso. Por quê? Porque a gente não pode se comparar, lembra? Então, para alguns vai ser mais difícil, para outros vai ser mais fácil. Tem pessoas que nascem com vantagens, vamos dizer, inerente a elas ou inerente ao ambiente, à cultura, ao país que vive. E quanto a isso, tu não tem o que fazer. Tu nasceu num país que tá uma droga ou que, né, o Brasil tá uma porcaria atualmente, mas tu tem a opção de tentar sair, tu tem a opção de tentar trilhar ou a opção de batalhar aqui dentro mesmo. Então, é olhar para a solução dos teus problemas e não para o problema em si, porque ficar olhando para o problema, às vezes, só te deixa ali mesmo, no próprio problema. É tu olhar para a solução, tá bom, onde eu posso melhorar? O que que eu posso tentar arrumar? O que que vai fazer a diferença? Já comentei aqui com vocês num outro vídeo que é a lei de Pareto. Que é a lei do 80-20, quando 80% dos teus resultados vem de 20% das tuas ações. Então, se a tua vida tá uma porcaria, tu te sente a vítima, tá bom. O que eu posso mudar que vai dar um impacto grande na minha vida? É me mudar, é mudar de profissão, é entrar aqui no YouTube e começar a fazer conteúdos e vender produtos aqui dentro? Não sei. Tu tem que saber, eu não sei da tua vida, mas eu tô tentando te provocar a pensar o que que vai fazer a diferença. É isso que tu tem que buscar, porque a felicidade está ligada a resolver problemas e não a não ter problemas. Não ter problemas não leva à felicidade. E quem fala muito sobre isso é Jordan Peterson, que eu adoro, um psicólogo canadense que fez um sucesso imenso. Por quê? Porque ele falou verdades difíceis que estavam faltando ser faladas, que há muito tempo estavam esquecidas e a gente estava numa cultura de passar a mão na cabeça das pessoas e vestir a roupa da vítima. E ele foi lá e desmascarou tudo isso e ele falou muitas verdades, e uma delas é essa: tu ficar no paraíso, quanto tempo tu aguenta a tua felicidade no paraíso tomando um drink na beira de uma praia paradisíaca? Essa felicidade não vai ser duradoura, tu vai aguentar 1, 2 dias, no terceiro dia tu tá, e aí? Deu, né, já fiquei feliz, agora já isso aqui já não me serve mais. Por quê? Porque a felicidade está em resolver problemas e não a não ter problemas. Tu já passou por uma situação que tinha um problema, uma situação difícil e tu conseguiu resolver? Qual foi o teu sentimento depois? Provavelmente foi um sentimento: "Bah, era uma situação horrorosa, complicadíssima", mas foi indo, foi costurando, eu fui conversando com um, tive uma ideia diferente, falei com outro, resolvi. Talvez até não foi do jeito que eu gostaria, da melhor forma, mas eu resolvi esse assunto. A satisfação que dá quando a gente resolve, especialmente algo difícil e que a gente não conhece tanto, não é da nossa área, é muito grandiosa. Então a vida é sobre tu levantar, buscar resolver os teus problemas e seguir adiante. E esse é o quinto elemento que eu quero trazer aqui para vocês, que é justamente esse. Se tu é uma pessoa muito enrolada, muito procrastinadora, muito indecisa, tu não resolve teus problemas. Tu não resolve problema na vida dos outros. Tu é o oposto do que seria um empreendedor. Porque o empreendedor o que quer? É resolver problema para as pessoas. Ah,
eu quero uma iluminação boa. Alguém foi lá e criou essa iluminação para mim, resolveu um problema. Só que, se tu não resolve os problemas da tua vida, tu fica indeciso, tu tem medo de errar, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo, eu não sei se eu pego esse emprego ou se eu estudo um pouco mais. Olha, tu tem que arriscar, tu tem que tomar uma decisão. Quando a decisão isso é uma frase, se eu não me engano, do Jeff Bezos, da Amazon, que ele fala o seguinte: "Quando tu tá num dilema ou tem que tomar uma decisão, se tu tomando uma decisão, tu consegue voltar atrás com uma certa facilidade e mudar o rumo, caso aquela tua decisão não tenha dado muito certo ou tenha mudado de opinião, toma aquela decisão. Agora, se é uma decisão que tu não tem como voltar atrás, que é muito difícil voltar atrás, bom, a esta decisão tu precisa te dedicar um pouco mais. Só que para as outras decisões que, eu não sei se eu vou, sei lá, viajar nesse dia ou viajar no outro dia, decide de uma vez. Qual é a diferença que vai ter? É diferença muito pequena? Então não perde teu tempo ficando muito indeciso. Eu não sei se esse trabalho é melhor que eu entregue neste formato ou naquele formato. Vai mudar muito? Ou se tu precisar alterar isso, tu consegue fazer isso? Consigo, não é tão complicado. Tá bom, então opta por uma das opções e vai adiante. Seja um pouco mais, vamos dizer, ágil, mais proativo em tomar decisões. Porque a pessoa que procrastina, no fundo, o que que é? A pessoa enxerga aquilo como uma dificuldade, como uma incerteza, como algo que vai dar trabalho, e aí teu cérebro te puxa: depois tu faz. Agora não. É muito difícil". E aí tu fica naquela inércia de não fazer. E aquela bolinha de neve vai virando uma avalanche e tu não consegue dar o primeiro passo, porque vai se tornando na tua cabeça cada vez mais difícil, cada vez maior, quando muitas vezes na realidade não mudou absolutamente nada, é apenas a tua percepção de que às vezes aquilo está cada vez maior, aquele monstro cresceu e é muito maior. E o fazer, às vezes, é muito mais simples. O executar, o dar o primeiro passo, o começar os 5, 10 minutos é muito mais fácil do que todo aquele tempo e tudo aquilo que tu imaginou que seria difícil. Então, começa. Vence a procrastinação, vence a inércia e passe a ser mais produtivo. Não estou dizendo assertivo, mas produtivo, porque quem produz, quem deixa de ser um procrastinador, mesmo que erre, a pessoa está fazendo. E no errar, ela aprende, ela conserta, ela vai lá, ela resolve. E aí tu vai enxergar, tu vai olhar para a tua vida e, olha, eu estou fazendo. Hoje não deu certo. Ontem já deu um pouco melhor, mas eu estou me movendo, eu estou indo em direção às coisas que eu preciso fazer, eu estou resolvendo. E isso te dá uma força motriz de saber que tu estás num passo a passo, num processo de fazer algo que é importante para ti. E quando tu olha para trás e olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu tentei, que eu construí, isso aqui tudo eu desisti, mas eu tentei e eu fiz o quê? Eu aprendi com isso. Então mesmo que tu mude de rota, que tu abandone algumas coisas, tu aprendeu, tu ganhou uma experiência com aquilo. E isso eleva demais a tua confiança. Demais a pessoa que age, que resolve problemas, que anda, que vai para frente, ela tem uma bagagem de toda essa vivência. E isso torna ela uma pessoa realmente mais confiante. Então, quero aproveitar e deixar a dica desse outro vídeo aqui que tem tudo a ver com esse e eu acredito fortemente que tu vai gostar. Confere lá e deixa teu comentário.